Receber o jovem Wagner ali do Zanelato com toda a liberdade. Deixa Deus te usar, meu filho. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Faltaria-me palavras para agradecer a Deus por esse momento que Ele tem nos proporcionado de estarmos na Sua presença, para juntos louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Quero agradecer também a confiança da liderança da Unity, na pessoa do Tiago e toda a liderança, a coordenação. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, também ao meu líder e à mocidade da qual eu faço parte, ali do Zanelato, a mocidade mais linda do campo de São José. Aleluia. Também nessa noite não poderia deixar de fazer menção nela, a minha princesa Tainá. Deus abençoe. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, abre ela comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu tenho 20 minutos, então eu quero ser bem breve, bem objetivo, para remir o tempo e compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Lucas, meu amigo, Deus abençoe. Depois irá ministrar a palavra do Senhor. Eu irei aqui trazer só um aperitivo. A janta vem depois. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do verso de número 3 até o verso de número 8. Que nos diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Vamos ler novamente o verso de número 6, que assim nos diz: Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Pode tomar o seu assento? Queridos, quando nós olhamos para Timóteo, nós vemos um jovem chamado por Deus, um jovem escolhido por Deus, um jovem separado, um jovem que, além dele ser jovem, ele era separado por Deus e tinha uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, pois Timóteo, mesmo ele sendo jovem, ele já tinha uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, de cuidar, de pastorear da igreja em Éfeso. E Timóteo, ele passou muitos problemas, passou por muitas dificuldades, e aqui nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele estava prestes a morrer, ele escreve esta carta para o jovem Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está preso em Roma por pregar o evangelho. Ele foi perseguido pelo imperador Nero, lançado em uma prisão por pregar o evangelho. E agora, dentro da prisão, Paulo, ele vai escrever esta carta para o jovem Timóteo, para instruir e para fortalecer e para encorajar Timóteo. E lá de dentro da prisão, ele vai escrever esta carta para o jovem Timóteo, para que ele viesse a fazer aquilo
que Deus havia levantado ele para fazer. E se nós formos olhar para o apóstolo Paulo, ele estava no final de sua vida, no final de seu ministério. Tanto é que no capítulo 4, nos versos 6, 7, 8, Paulo vai dizer: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, na qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua volta, a sua vinda. Paulo estava pressentindo que a sua vida estava chegando ao fim. Paulo estava sabendo que ele iria morrer, que a sua morte estava próxima, e além disso, ele foi desprezado pelos seus amigos. Aqueles que estavam próximo deles haviam o rejeitado, haviam desprezado, e lá estava preso Paulo sozinho, abandonado, desprezado, em uma prisão lá na cidade de Roma. E lá de dentro da prisão, mesmo ele passando por perseguição, mesmo ele passando por afronta, ele não vai deixar de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele não vai deixar de pregar o evangelho, mesmo ele estando preso, porque a prisão prendeu o corpo de Paulo, mas não conseguiu prender a sua alma. O imperador Nero até prendeu o corpo de Paulo, mas a alma de Paulo estava livre. E lá de dentro da prisão ele vai escrever essa carta para o jovem Timóteo, e nós vamos ver quando o apóstolo Paulo, ele passou por tantas coisas na sua vida, passou por tantas coisas ruins no seu ministério. Tanto é que ele vai ser perseguido, ele vai ser chicoteado, ele sofreu um naufrágio, ele sofreu humilhação. Mas Paulo, em nenhum momento, ele deixou de pregar o evangelho. Paulo, em nenhum momento, ele parou de pregar o evangelho, mesmo passando por tudo. Mas ele enfrentou tudo porque ele sabia que ele era um soldado de Cristo. E aquele que é um verdadeiro soldado de Cristo, ele não para, ele não recua, ele continua fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Quando o apóstolo Paulo, antes dele se tornar um apóstolo, antes dele se tornar um pregador, nós bem sabemos que ele era um perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos. Mas certo dia, Paulo, ele estava indo no caminho de Damasco. E Paulo, quando ele estava indo no caminho de Damasco, para lá prender os cristãos, para lá matar os cristãos, Paulo, ele vai ter um encontro poderoso com o próprio Senhor Jesus. Porque na terra, todos tinham medo de Paulo, todos temiam ele. Mas lá de cima, Jesus estava olhando e estava dizendo: ei, aí na terra, podem ter medo de Paulo, mas sabe de uma coisa? Eu mesmo vou descer e vou salvar ele. Todos podem ter medo dele, mas eu mesmo vou descer e vou evangelizar ele. Ele é um perseguidor, ele é um afrontador, mas agora eu farei dele um pregador da minha palavra, eu farei dele o pregador dos gentios. Paulo, no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro poderoso com o Senhor Jesus. E no momento em que ele tem um encontro poderoso, uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, naquele momento a vida de Paulo é transformada, a vida de Paulo é mudada, porque não há como ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e não ter uma mudança de vida. Não há como ter um encontro verdadeiro com o Senhor e continuar nas mesmas práticas, continuar na mesma vida. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro, que tem uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, a sua vida é transformada, a sua vida é restaurada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e pelo poder que há na sua palavra. Tem gente que diz que teve um encontro com o Senhor, mas continua na mesma prática, continua mentindo, continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Teve encontro coisa nenhuma, porque quem tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada, e ele se torna uma nova criatura agora em Cristo Jesus. E Paulo, ele se tornou agora o maior missionário depois de Jesus, no Novo Testamento. Ele vai passar pelas cidades e ele vai abrindo igrejas e colocando pessoas responsáveis para cuidar da igreja. E outrora ele enviava as cartas para ver o que estava acontecendo, para instruir os pastores e para instruir e dar um ensinamento para a igreja. Paulo escreve aproximadamente 13 cartas. E agora Paulo está lá no final de sua vida, no final de seu ministério, desprezado por todos, rejeitado por todos, mas ele está preocupado com o decorrer da obra, com o que iria acontecer com o jovem Timóteo, porque Timóteo, ele era responsável pela igreja, e naquele tempo estavam se levantando muitos falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, que estavam disseminando heresias no meio da igreja, e Paulo estava preocupado com isso. E agora Paulo, ele vai escrever essa carta para
encorajar Timóteo, que Timóteo deveria combater esses falsos ensinos, combater essas heresias que estavam sendo disseminadas, que estavam sendo implantadas no meio da igreja. E Paulo vai dizer para Timóteo ensinar a igreja na sã doutrina, na verdadeira palavra de Deus, porque é somente através da palavra de Deus que a igreja cresce, é somente através da verdadeira palavra de Deus que a igreja avança, é somente através da palavra de Deus que a igreja é alimentada, que a igreja é fortalecida. Por quê? Porque o que a igreja precisa é de palavra, a igreja não precisa de outra coisa, a igreja não precisa de historinha, de conto de fábulas. O que a igreja precisa é de palavra, porque a palavra é o nosso alimento, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos renova, e é através da sua palavra que Deus ele se manifesta, que Deus ele se revela a nós, é através da palavra. Hebreus 4:12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Provérbios 30, verso número 5 diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Jesus, quando ele estava orando, ele vai dizer em João 17:17, ó Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra do Senhor que nós precisamos, não é de outra coisa, mas sim da palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra, ensina a palavra, vive na palavra, exorta na palavra. Ei Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo também vai dizer algo parecido para Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, nos versos 12, 13 e 14. Paulo vai dizer para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na verdade, na fé, ninguém despreze o dom de Deus que há em ti. Persiste em ler, instruir e ensinar até que eu vá. Aí no versículo 14 ele vai dizer, não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, por imposição das mãos ao ministério. Mas o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração é que não há como nós despertarmos o dom de Deus sem primeiro nós nos despertarmos. Primeiro é nós que precisamos nos despertar, para depois despertar o dom de Deus que há dentro de nós. Tanto é que o próprio Paulo, ele vai dizer para a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 5, verso 14, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso, vocês precisam despertar, vocês precisam acordar, vocês precisam sair do comodismo, da zona de conforto, vocês precisam se despertar, vocês precisam acordar. Levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo resplandecerá sobre vós. É tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós acordarmos, porque não há como despertar algo que tem dentro de mim sem primeiro eu me despertar. É tempo de despertar, mocidade, é tempo de despertar, igreja. Precisamos nos despertar primeiramente, antes de tudo. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua vida. O brilho do Espírito Santo resplandecerá sobre a tua vida. E depois que eu me despertar, depois que eu acordar do comodismo, dessa sonolência espiritual, aí sim, eu vou despertar o dom que há dentro de mim. Paulo, ele não vai dizer qual é o dom. A Bíblia não fala qual é esse dom que Timóteo tinha, mas fala que é um dom que Timóteo recebeu de Deus quando ele foi posto como pastor. Alguns estudiosos afirmam ou chegam a dizer que é o dom do ensino. E se nós formos olhar o contexto em que a carta está escrita, até que faz sentido, porque a igreja estava sofrendo por causa das heresias. Mas Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Então Timóteo já tinha o dom,
mas ele precisava despertar o dom. O dom que Deus nos dá é como uma ferramenta que nós precisamos usar. E se essa ferramenta ela não é usada, se essa ferramenta ela ficar guardada, ela vai começar a enferrujar. E quando você for usar ela, você não vai conseguir usar ela com a mesma eficácia, porque você não usou ela. Deus, quando Ele te dá o dom, Ele não tira o dom de você. Ele não se arrepende de ter te dado o dom. Mas aí vai de você, se você quer usar o dom, ou se você quer deixar o dom guardado. Se você quer usar esse dom, ou deixar esse dom adormecido dentro de você. O dom de Deus o dom que se adormece, é como uma chama que está se apagando. Que outrora era mas ela vai perdendo a força, e ela vai se apagando aos poucos. Ei, quer reacender essa chama, quer reavivar, quer despertar esse dom? Tira as cinzas, tira as brasas e coloca a lenha, que a chama que estava se apagando, ela vai se acender novamente. O dom que estava parado, o dom que estava adormecido, ele vai despertar sobre a tua vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado sobre a tua vida. Eu não sei qual é o dom que Deus te deu. Eu não sei qual é o dom que você tem. E muitas das vezes nós queremos questionar com Deus. Deus, mas por quê? E nós queremos convencer Deus que Deus se enganou quando Ele nos escolheu. Lembra de Moisés? Quando Deus falou para Moisés para ele libertar o povo, ele começou a dar desculpa: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de lábios. Mas quem chamou ele foi Deus. Ei, quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para o dom que Ele te entregou e para fazer o que Ele te chamou para fazer. Então nessa noite é noite de despertar o dom que está adormecido aí dentro de você. Você tem um dom que precisa ser despertado. Se Deus chamou para pregar, prega com ousadia, prega com unção. Se você foi chamado para cantar, louve com amor, louve com unção, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Deus vai te usar, e através da tua vida Ele vai alcançar outras almas. Através da tua vida Ele vai alcançar pessoas. Mas desperta o dom de Deus que há dentro de você. Foi assim comigo. Desde pequeno eu recebia profecias da parte de Deus que eu me tornaria um pregador, mas eu falava com o Senhor: mas Senhor, eu sou tímido, eu tenho vergonha, quando eu chego em público eu travo, eu não consigo falar. Mas aí certa feita Deus usou alguém para falar comigo e disse: ei filho, fui eu que te chamei, e eu vou te usar, e eu vou te capacitar, porque fui eu que te chamei. Ei, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, não foi o teu pastor, não foi o teu líder, não, quem te chamou é Deus. Então é Ele quem vai te usar, é Ele quem vai te capacitar. Se coloque de pé. Já deu o meu horário. Eu não sei qual é o dom que está adormecido dentro de você. Eu não sei qual é o dom que precisa ser despertado. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te envolver. Nessa noite é noite de renovo. Nessa noite é noite do derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida. O conjunto consegue louvar Furioso Oceano? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Furioso Oceano. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para te entregar para você. Mas você precisa estar disposto e fazer igual a Isaías e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto a ser usado nas tuas mãos como instrumento, como atalaia. Eu estou aqui pronto a me entregar a ti por completo, por inteiro, sem reservas. Senhor, estou aqui, usa-me na tua presença. Aleluia. Com Deus vou te ensinar.
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome.